Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de quarta-feira, hoje, dia 27 de agosto do ano de 2025, este que será o ano dos teus sonhos serem realizados. Diga assim comigo: tudo eu posso sonhar, tudo eu posso realizar em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, como é que está o Senhor? Como é que está a senhora? Eu espero que com vocês esteja tudo muito bem. Que Deus nos abençoe a mais esta noite de escolhas e oportunidade que Ele deu para mim, que Ele deu para você. Hoje, vamos aprender a respeito da fé. A fé é algo sobrenatural. Os nossos olhos, o que ele vê, não tem como agir a fé. O que nós não vemos é a nossa fé. O que você tem usado a sua fé? Para que você tem invocado a sua fé? Eu volto a dizer para você, a fé é aquilo que os nossos olhos ainda não viram, mas pela fé nós iremos contemplar e nós iremos alcançar. Porque a Bíblia mesmo nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como eu e você agradar a Deus se nós não tivermos fé. Olha só, abre a sua Bíblia hoje, lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 4, e o versículo é o 35 em diante. Diz assim para nós, Jesus acalma uma tempestade. Qual tem sido, meu amigo, qual tem sido, minha amiga, a tempestade que você está enfrentando? Eu não sei qual tem sido esta tempestade que você está passando, mas de uma coisa eu tenho certeza: Jesus estando no nosso barco, nós iremos atravessar e iremos passar essa tempestade em nome do Senhor Jesus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outras margens. Eu fico imaginando, aqui não está escrito, mas a minha cabecinha ela imagina assim, porque Jesus chamou os discípulos e disse: vamos passar para outra margem. Eu creio que aqui os discípulos, eles estavam vendo, por eles terem experiência com o mar, alguns deles, eles estavam vendo que estava se aproximando uma tempestade. E eu creio que quando Jesus disse: passemos para outra margem, ele deu uma ordem: passemos para outra margem. Nós vamos passar. Eu creio que eles estavam preocupados porque eles estavam imaginando que pode observar que quem, naquela experiência, aquilo que nós fazemos há muito tempo, nós temos uma experiência. E aqui muitos deles eram o quê? Pescadores. Eles tinham experiência com o mar. Eles sabiam quando o mar estava calmo, quando o mar estava agitado, quando ia dar peixe, quando não ia dar peixe. E Jesus disse para ele: passemos para outra margem. E diz mais: e ele despedindo, as multidões me levaram assim, como estava no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se d'água. Imagina o desespero, meu querido. Imagina o desespero, minha querida. Aquele barco está sendo açoitado pelas ondas de um lado para o outro, e ele mesmo começa a encher de água. E os discípulos, eu creio que eles, um para os outros, conversando, não está escrito, estou configurando, eles diziam um para o outro: eu falei que nós não devíamos passar, eu falei que nós não era para ter vindo agora porque havia essa tempestade vai nos matar agora, e agora o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agir? Porque todas as vezes que nós vamos enfrentar uma tempestade, nós ficamos inquietos, ficamos agitados, ficamos preocupados, nós nem sequer, ao menos, lembramos que Deus está conosco. Muitas vezes, no meio da tempestade, nós esquecemos de quem está conosco, e quem está conosco é o Senhor Jesus Cristo.
E olha só o que diz. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. E eles despertaram-lhe e disse: Mestre, não te importa que perecemos? Jesus Cristo, ele estava sabendo que aquela tempestade estava acontecendo. Mas ele não se desesperou, pelo contrário, ele estava, dormindo, para mostrar para os discípulos que ele tem o controle de tudo na palma das suas mãos. Deus, ele não desampara você quando você está passando por uma tempestade. É que quando nós entramos numa tempestade, seja ela da saúde, quando estamos enfrentando essa tempestade, que nos falta a saúde, achamos que Jesus não está conosco. Quando estamos enfrentando uma dificuldade financeira, achamos que Jesus não está conosco. Quando estamos enfrentando uma tempestade sentimental, achamos que Jesus não está conosco. Quando estamos enfrentando qualquer tempestade, logo vem o pensamento: Jesus me abandonou. Deus não está comigo. Se Ele estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Você conhece alguém que fala isso? Não, nós somos cristãos. Deus não vai deixar eu passar essa tempestade. É mentira, porque Deus vai deixar você passar por essa tempestade. Se fosse assim, Ele não teria deixado, como nós estamos vendo aqui, Daniel na cova dos leões. Daniel servia a Deus. Deus podia muito bem falar para ele: não, Daniel, não vai passar pelas covas dos leões não, porque eu não quero estar com ele. E ele estava na cova dos leões e Deus estava com Daniel, que os leões não o atacaram. A tempestade nós vamos passar e nós estamos com Jesus, nós vamos enfrentar. E olha só o que Jesus fez. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, mas eles despertaram-lhe e disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. Vento, se aquieta e faz-se grande abundância. Temos que aprender a repreender o mal quando ela vem sobre nossa vida. Temos que aprender a repreender a enfermidade quando ela vem em nossa vida. Temos que aprender a repreender essas tempestades quando ela vem sobre nossas vidas. Porque Jesus nos ensina a repreender. Ele mandou: vento, aquieta-te, mar, calma. O Senhor Jesus nos ensina a importância da fé que nós devemos usar. Qual tem sido, meu querido? Qual tem sido a sua tempestade? Qual tem sido a sua dificuldade? É Ele que está no controle. Não se esqueça que Ele está no seu barco. Não se esqueça que Ele está contigo. Porque se você esquecer, meu amigo, vamos fazer como os discípulos fizeram aqui. Vão ficar desesperados. E aí lá, no 37, ora, levantou-se um grande temporal, o vento e as ondas arremessavam o barco de um lado para o outro, que mesmo estava enchendo de água. E os discípulos ficaram como? Desesperados. Talvez você esteja enfrentando nesta noite um grande temporal, uma grande tempestade. E o normal do ser humano é ele fazer o quê? Ficar em desespero. E agora o que eu faço? Para onde é que eu vou? Não tenho ninguém para me ajudar. Eu estou sozinho nessa. Eu não vou conseguir sair dessa tempestade. Essa tempestade está muito grande. Olha só o que veio agora. Você vê no mundo animal, a águia, quando a tempestade vem sobre ela, ela faz o quê? Ela começa a voar mais alto, mais alto, mais alto, para sair da tempestade. Eu e você, para nós sairmos dessa tempestade, temos que olhar para o alto e dizer como o salmista Davi diz: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, para que Ele venha nos fortalecer, para que Ele venha, meu amigo, minha amiga, nos dar graça, como foi com os discípulos. E quando você passar essa tempestade, você vai poder glorificar o nome dEle, você vai poder exaltar o nome dEle, porque é Ele que é digno
de vitória e de honra. E olha só o que diz. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Após essa tempestade, logo após essa tempestade que você está enfrentando, vai vir bonança na sua vida. Receba em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma posse. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Como é que não tendes fé? Por que sua fé está abalada? É essa a tempestade? O Senhor Jesus está perguntando para você: por que sois assim tão tímidos? Por que não tendes fé? Creia que eu estou contigo. Jesus aqui, ele cobrou a fé dos discípulos. Muitas vezes, estamos andando com Jesus e nós não conhecemos Jesus. Muitas vezes estamos andando com Jesus e não sabemos quem Ele é. Ele é esse Deus que acalma a tempestade, porque se a tempestade ela não se acalmar, Deus pede para cessar e acesse tudo, vem grande bonança. Se você estiver para o mar, você lembra? Olha que veio agora também, que maravilha. Êxodo, 14, que diz que Moisés estendeu o cajado sobre o mar. Vamos lá, Êxodo 14, rapidinho, só para nós conferir. E o povo atravessou aquele mar em seco. Este é o Deus que nós cremos. Moisés clamou a Deus, e Deus falou: Moisés, estende o cajado sobre o mar. E Moisés estendeu o cajado sobre o mar, e o povo de Israel passou o mar em seco. Aqui os discípulos clamaram a Jesus, e Jesus, Êxodo 14, 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou por toda aquela noite, se retirou-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, e em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Ei, Deus tem uma saída para tudo. O vento vem abrir, a tempestade vem para você passar pelo meio do mar em seco. Se você não passar em seco por a tempestade, no meio do mar, o Senhor faz você andar sobre as águas. E nos diz mais assim: e eles, voltando para Marcos 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? É legal, quando alguém chega até nós e fala assim: nossa, você é de fé, você enfrentou aquela tempestade e você soube sair dela. Que fé é essa? Que fé maravilhosa! É esta fé que Deus quer que eu e você tenhamos. Porque a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Observa que os discípulos clamaram a Jesus e Jesus estendeu as mãos. E aqui também nós vimos que Moisés clamou a Deus e passou pelo meio do mar em seco. Que Deus possa nos abençoar a mais uma noite de escolhas e oportunidade. Olha só também aqui, Salmo 88, do 9 em diante. Os meus olhos desfaleceram de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostra-me teu prodígio, para que venha o quê? Levantar para te louvar. É isso que eu e você precisamos fazer. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida, a mais esta noite de escolhas e oportunidade. Pegue seu copo com água. É momento de oração. Feche seus olhos. Curve sua cabeça se você assim achar melhor. Fale com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de maravilha, Deus do impossível, perdoa-nos a nossa pouca falta de fé, meu Pai, que muitas vezes nós temos tido. Quantas vezes que a tempestade vem, Senhor,
E nós ficamos aflitos, angustiados de um lado para o outro, querendo achar uma solução, e esquecemos que o Senhor está conosco. Ah, meu Deus, o Senhor, quando dá uma ordem para a tempestade rapidamente se aquieta. Que o Senhor, meu Pai, nesta noite, da mesma forma que fez aqui com aqueles discípulos ao atravessarem a margem, meu Pai, o Senhor mandar o vento se aquietar. Dá uma ordem, meu Pai, para essa tempestade da vida do meu irmão, da minha irmã, para que ela venha cessar também, meu Pai, e ela venha ter bonança, que o céu venha limpar, porque logo após um dia de chuva, um dia de temporal, o céu aparecerá e vai ter bonança. Meu Pai, eu abençoo também neste momento este copo com água, que essa pessoa ao beber, ela está usando a fé dela, meu Pai. Então toca, meu Pai, se essa tempestade for na enfermidade, que ela possa beber e ela possa ser curada. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, ó Pai, e desde já eu te agradeço. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor Jesus possa te preencher com tudo de bom que você precisa. Nós sabemos que sem fé não tem como agradar a Deus. Mas se você tiver fé, como um grão de mostarda, bem pequenininho, disse para esse monte, sai daqui e lança-te lá no mar. Ele vai te obedecer, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe, sinta-se abraçado pelo poder do Espírito Santo. Mais uma noite abençoados na presença de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Estenda suas mãos assim, que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. E você que crer, diga amém. Saúde e paz, meus amados. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite de quarta-feira, mais que abençoado pelo poder do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Saúde e paz.